Politicamente correto. O que é isso? E por que acontece tanto? O politicamente correto consiste em tornar a linguagem neutra, ou seja, sem discriminações, sem ser racista, sexista, sem ofender grupos sociais, etc. Qual o problema disso? O problema do politicamente correto é que ele é um moralismo disfarçado. É contra a liberdade de expressão. O politicamente correto nada mais é que uma enorme censura que fica medindo a conveniência do que as pessoas estão falando com regras rígidas. O politicamente correto é uma enorme intolerância que vem se apresentando como tolerância que vai fazer a justiça. Então eu lhe pergunto, será que é silenciando as pessoas ou as fazendo mudarem os seus discursos que se combaterá a discriminação de fato? Por que acontece? Por que as pessoas aderem ao politicamente correto? Por que essa onda do politicamente correto vem aumentando tanto ultimamente? Bom, como eu já falei, o politicamente correto vem se apresentando como uma tolerância que fará justiça entre as pessoas. E as pessoas, elas acreditam nisso. Acompanhado com um certo sentimento de culpa de que as pessoas são as culpadas pela discriminação que existe, pelos grupos sociais que são discriminados, que são vítimas de preconceito, que é tudo culpa nossa. E essas pessoas são invadidas por esse sentimento, elas se sentem culpadas. Culpadas por determinar certos padrões de beleza, ou por dividir a sociedade em certas classes, ou então por oprimir certas pessoas, ou então as pessoas têm medo. Sim, elas ficam o tempo todo medindo, analisando, pensando antes de falar sobre o que vão falar, para não serem taxadas de preconceituosas ou até mesmo de serem processadas. Se uma pessoa é politicamente incorreta, então ela é reacionária, então ela é preconceituosa, discriminatória e etc. O que eu percebo, não só entre as pessoas que são politicamente corretas, mas aquelas que não são, é que elas precisam o tempo todo ficar dando um passo atrás no que elas dizem. Por exemplo, em um debate entre uma pessoa que é politicamente correta e uma que não é, ou politicamente incorreta. Se uma pessoa politicamente incorreta diz que ela é contra o movimento feminista por achar que o movimento feminista é contra a mulher. Então ela vai falando tudo o que pensa, tudo o que acha, mas se ela não disser que ela não é contra a mulher, vão falar que ela é, mesmo ela não dizendo. Ou seja, se ela não se justificar corretamente, ela vai ser esculachada tremendamente. Os politicamente corretos dirão que essa pessoa é contra a mulher, machista, misógina, fascista e etc. Atualmente isso é muito comum, as pessoas vivem colocando na boca de outras pessoas coisas que elas nunca disseram. Você não pode mais comentar sobre problemas da democracia sem dizer que você não é contra a democracia, porque senão dirão que você é antidemocrático, fascista. Ou então você não pode criticar as atitudes de um homossexual que você é homofóbico. Percebe-se que há uma polícia da linguagem política rondando por aí, e ela é sim repressora. Vivemos a ditadura do politicamente correto, um regime político poderoso e que é contra a liberdade de expressão. Você sabe quando surgiu isso? Em 1924, mas isso eu vou te contar em outro vídeo. Tem um vídeo que expressa muito bem isso do politicamente correto e num grau mais patológico, mais elevado que pode se tornar no futuro, que podem chegar a acontecer de fato. É um vídeo da Escola Politicamente Correta. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Assistam e tirem as suas próprias conclusões. Vamos para os exemplos agora. O politicamente correto está presente em vários ambientes sociais. E ele gera uma vitimização social, uma culpabilização também, um coitadismo. Por exemplo, bullying. Mas primeiro vamos seguir este caminho do politicamente correto. Então antes eu quero me justificar de que eu acho sim o bullying uma coisa ruim. O bullying de verdade, aquele que causa
problemas físicos, problemas psicológicos, problemas sociais, problemas para a vítima que são quase irreversíveis, que são muito ruins e que pode chegar até a morte. Um bullying que não apenas ofende, mas que causa danos reais. Esses casos extremos devem ser sim combatidos pela escola, pela família, pelas pessoas, devem haver uma conscientização. Mas aquele bullying que é minimamente ofensivo, bullying sempre existiu. Mas por que hoje em dia está fazendo-se tanto alarde sobre isso? Parece que hoje em dia todo mundo já sofreu bullying. Não é bem assim. Chamar o outro de gordo, feio, magrelo, narigudo, orelhudo e etc. Sabe, eu acho que é um coitadismo desnecessário. As pessoas precisam ser mais fortes, levar as coisas menos a sério e precisam ser mais confiantes também. Se você acha que vai resolver o problema trocando seu filho de escola só porque ele reclamou que chamaram ele de gordo, você estará criando vítimas para a sociedade, além de pessoas fracas que não poderão suportar uma crítica sequer durante sua vida adulta. Críticas sempre existem. E por que elas são tão ruins? As críticas às vezes são necessárias para fazer a gente crescer, para fazer a gente amadurecer e para a gente parar de cometer certos erros. Mas aí vem o pior de tudo do politicamente correto. Não pode chamar o outro de gordo, mas pode falar que ele tem um porte avantajado. Nossa, é como se fosse um elogio. É como se a pessoa gorda dissesse: ufa, que alívio, eu achei que eu era gorda, mas descobri que eu só tenho um porte avantajado. Muito obrigada. Outro exemplo é a favela, que agora passou a ser chamada de comunidade, como se isso tivesse mudado a situação que é a favela. Ou então os aleijados, que agora são os fisicamente desafiados. Ou as crianças com problema de desempenho escolar, que são mais lentos, mas que são chamadas de minimamente excepcionais. As pessoas não precisam dessas designações aparentemente heróicas. Se as pessoas forem sempre privadas de emoções desconfortáveis, quem elas se tornarão no futuro? A realidade é essa. Sempre vão existir pessoas te fazendo críticas, te julgando, e você tem que aprender a lidar com isso. Outro exemplo é a literatura clássica, que está sendo destruída. Como o famoso caso do Monteiro Lobato, que foi criticado e que até queriam tirar o livro dele das escolas, né, para ser repassado para crianças, porque acharam que os termos utilizados ali eram muito racistas ou racistas. Ou então, as designações feitas dos contos de fadas, que são extremamente machistas. Eu, por exemplo, sempre tive conhecimento dessas histórias e nunca fiquei esperando o meu príncipe encantado. Se as pessoas esperam, não foram porque ouviram contos de fadas, mas porque as pessoas realmente querem uma pessoa perfeita, mesmo sabendo que isso não existe. Eu me deparei esses dias com uma história chamada A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Bom, como se o lobo mau da história real do Chapeuzinho Vermelho fosse realmente muito mau. O mal existe, pessoas más existem, as crianças precisam ter conhecimento disso. E é incrível como essas pessoas enxergam sexualidade numa história como Chapeuzinho Vermelho, mas aceitam que seja distribuído cartilhas sobre sexualidade para crianças de 5 ou 6 anos. O politicamente correto está presente até mesmo no mundo fictício, em séries e filmes. Como o caso de estupro em Game of Thrones, ou a lésbica que foi morta em The Walking Dead, ou as piadas machistas do filme Deadpool, ou então o banner do filme X-Men. Fizeram alarde por essas coisas. Mas é ficção. É ficção. Mas é ficção, não é verdade, não é realidade. Não é só porque tá lá, na série, no filme, que uma pessoa assistiu, quer dizer que ela vai fazer de verdade. Assim como ninguém se torna violento ao jogar jogos violentos. Esses exemplos mostram que o politicamente correto, na verdade, está se tornando algo patológico, algo que devemos combater. Algo sem sentido também. Não é através disso que se combaterá a discriminação. Esse vídeo foi uma maneira de alertar as pessoas sobre isso, sobre essa onda do politicamente correto, que não é tão correto assim, que na verdade traz prejuízos como a falta de liberdade de expressão, né? Então é preciso combater isso também. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido e até o próximo vídeo. Tchau!